Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, meu nome é Rodrigo Carvalho, sou natural da cidade de Sete Lagoas, tenho 34 anos, sou casado, tenho uma filha. Graças a Deus já estou há 16 anos nesse ministério de pregação, junto à Renovação Carismática, do qual deixo aqui meu afeto, meu abraço para todo o conselho e a equipe diocesana da cidade de Sete Lagoas, da Renovação Carismática. Saúdo a você que está acompanhando, através dos meios de comunicação, esse congresso, o 4º Congresso Mariano da comunidade Gospamira, da qual tenho um carinho enorme, acompanho desde quando era rádio AM. E tivemos aqui já um programa que se chamava Preparando o Caminho. Era um programa com testemunhos de quem saiu de uma vida de drogadição, de quem teve recuperação. E fica aqui também o meu abraço a todos da comunidade dos Filhos de São João Batista, do qual aprendi muito com Moisés e toda a comunidade, e aprendi muito sobre a palavra de Deus, sobre a verdadeira graça de estar dentro da Igreja Católica e principalmente a estar repassando para vocês aqui. Foi onde eu discerni o meu ministério de pregação, a estar passando para vocês sobre a palavra de Deus. A carta de São Paulo aos Romanos diz que a fé vem pela pregação. Então eu peço à Virgem Santíssima que a pregação do qual nós vamos falar nesse dia entre no solo fértil do seu coração e aumente a nossa fé. O tema desta pregação, meu querido irmão, minha irmã, está: o Espírito da verdade te conduzirá, te guiará em toda a verdade. Então o tema é esse: o Espírito da verdade te guiará em toda a verdade. O Congresso Mariano tem como tema Luzes e Trevas, Maria aponta o caminho. Então nós vamos estar falando aqui principalmente sobre os 2 pontos: o Espírito da verdade. Quem é esse Espírito? O que é a verdade? Nós precisamos do Espírito da verdade. E o segundo ponto, vou falar principalmente, entrando nesse tema, Maria aponta o caminho, falando o quanto nós necessitamos, principalmente nesses finais de tempo, da graça, da presença de Nossa Senhora, para que sejamos guiados em toda a verdade. Então, meu querido, é de partir o coração a situação de estar hoje aqui na casa, a Casa da Gospel. Eu tive a oportunidade, que outros irmãos não tiveram, de estar vindo aqui para gravar, mesmo que seja olhando para a câmera e não olhando para a multidão, para todos que estavam aqui. Mas vamos pegar desse período. É tempo de quaresma, é tempo de quarentena, é tempo de nós refletirmos, é tempo de, como disse Dom Valmor, de valorizarmos a igreja doméstica, é tempo de nos unir, é tempo de perdão. Então o Espírito Santo também vai agir, meu irmão, e nesse êxodo, nesse deserto, o Senhor vai fazer muitas graças e por meio de Nossa Senhora, porque nós confiamos nisso. É tempo de nos voltarmos em oração, em jejum e tudo. Esse vírus vai se dobrar e o coração imaculado de Maria vai triunfar. Os raios de luz que emanam da mulher revestida de sol irá destruir as forças de Satanás, e o sangue do Senhor vai nos curar. Eu creio, eu acredito. Então, meu querido, meu irmão, minha irmã, é nesse mesmo Espírito da verdade que nos conduz até essa fé inabalável. Eu convido você em sua casa a pegar comigo. Vamos falar do Espírito da verdade, então pegue comigo o Evangelho de São João, no capítulo 14, versículos 15 a 17. João, capítulo 14, versículos de 15 a 17. Nós estamos aqui num momento muito lindo de Nosso Senhor. Logo depois do lava-pés, Nosso Senhor tem aquela conversa em que Ele vai falar sobre o Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, de forma muito clara, muito plena, dizendo que Ele é a terceira, é o outro Paráclito, né, que estava só nas entrelinhas do Antigo Testamento. Muito bonito.
Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 15 ao 17. Amém? Leitura do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. São João, glória a vós, Senhor. Se me amais, guardareis meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Paráclito, para que fique eternamente convosco. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Palavras da nossa cura e da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Beija a tua palavra. Meu querido, nosso Senhor começa dizendo: se amais, guardareis os meus mandamentos. E dos mandamentos de nosso Senhor, Ele vem exaltar os dois maiores mandamentos. Nós sabemos, Ele não veio abolir nem a lei nem os profetas, mas aperfeiçoar. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas nosso Senhor ainda aperfeiçoou esse segundo mandamento dizendo: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E esse amor se comprova quando nós estamos amando a Deus sobre todas as coisas, quando nós estamos amando ao próximo, ou seja, na transcendência divina, na adoração, no espiritual, no credo, na fé, nós fazemos a ação para com o nosso próximo, para com o outro. É o amor que nos ensina e nos envia em missão. Mas tudo isso só pode se passar se nós recebermos do céu uma força. Nosso Senhor, enquanto falava aqui, Ele estava com os discípulos. E enquanto Ele estava falando com os discípulos, meus queridos, era um espírito de despedida. Nos versículos seguintes, nosso Senhor vai dizer: quando vos falei isso, entristeceu o vosso coração. O Senhor então Ele dizia, e os discípulos ficavam tristes porque estavam sentindo que Jesus, o nosso Deus, o Messias, aqueles que eles encontraram, que fizeram coisas maravilhosas através do nome dEle, que conseguiram e foram testemunhas vivas de muitas graças. O nosso Senhor estava se despedindo e deixava com eles uma missão. Essa missão nosso Senhor deixa para nós, a missão de amar aos outros como Ele nos amou. Mas vai dizer a carta de São Paulo em Romanos, no capítulo 7, querer o bem está em mim, mas não está o fazer o bem. Eu até desejo fazer o bem e não consigo realizá-lo. Essa é a infelicidade humana. A infelicidade humana aqui consta na nossa iniquidade. Essa palavra você vai ver lá no Salmo 50, algumas outras traduções, Salmo 51, é o Salmo Miserere. A nossa iniquidade, a nossa maldade, querer, o seu consciente, a sua mentalidade até deseja, mas não consegue realizar esse bem em plenitude. Quando nós começamos a viver apenas na nossa carne, nós não conseguimos fazer o bem e nem mesmo a verdade. Nos tornamos filhos da mentira. E nós não podemos ser filhos da mentira. Meus queridos, o tema desta pregação é o Espírito da verdade. Guardar os mandamentos de Deus se faz presente, e nós conseguimos fazer isso só se nós tivermos o auxílio, o Consolador, um outro Paráclito, que é a verdade. E alguns vão me perguntar: Rodrigo, o que é a verdade? Essa pergunta, meus irmãos, ela foi feita por Pôncio Pilatos diante de Jesus. Pilatos pergunta, está lá em João capítulo 14, versículo 17. Ele está diante de Cristo, todo flagelado, coroado de espinhos. E nosso Senhor fala de dar testemunho da verdade, e Pilatos pergunta: o que é a verdade? Pilatos representa ali o mundo, a força do mundo.
Mesmo estando em alto cargo, mesmo tendo grandes responsabilidades, Pilatos está diante da verdade. Meus queridos, a nossa fé cristã aponta a verdade como um ser, uma pessoa. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Meus queridos, nosso Senhor Jesus Cristo é a verdade. A definição, muitas vezes a pessoa fica sem noção, sem sentido. Por que eu estou no mundo? Por que eu existo? Meus queridos, você existe para adorar a Deus. E enquanto você encontrar verdadeiramente, em verdade eu vos digo, enquanto você encontrar o Cristo, o nosso Senhor Jesus, a verdade, você vai descobrir o seu real sentido de existência. Eu costumo dizer, há uma frase de Albert Einstein que diz que se você quer dar dignidade a um homem, dê uma função a ele. A pessoa quando fica desempregada, nós estamos no perigo de desemprego, e prestes a um caos econômico por consequência dessa quarentena, as pessoas ficam em casa sem saber o que fazer, perdem o sentido. A pessoa às vezes fica idosa também em casa, e começa a ficar triste porque a doença vem, o físico já não é tão forte, e pensa que não tem mais sentido nenhum. Grandes personagens na Bíblia, Abraão, Moisés, começaram a seguir o Senhor na velhice. Moisés tinha 80 anos, e foi enviado pelo Senhor para salvar o povo e retirá-lo das garras do faraó. Abraão também já era de idade avançada, Zacarias e Isabel também tinham idade avançada. Então eu posso dizer para você, público aqui da Gospel Mira, independente da sua idade, é hora do Espírito da Verdade agir em você. Porque esse Espírito da Verdade foi prometido em Joel, e está escrito: jovens terão visões, filhos e filhas profetizarão, anciãos sonharão, milagres e prodígios acontecerão. Ou seja, o Espírito Santo, ele dá capacidade até para quem é ancião. Quando você vira para um jovem e fala, qual o seu sonho, o que você deseja? E muitas vezes os jovens hoje estão tão perdidos, que eles esquecem, eles perdem o sentido da vida. Por isso que há tão grande o autoextermínio, falta do conhecimento, falta do Espírito da Verdade, que te mostra, que te dá uma dignidade, porque o Espírito Santo imprime em você o caráter de profeta, sacerdote e rei, de filho de Deus, de batizado, de elevado. O Espírito Santo, o Espírito da Verdade é este Paráclito, que estará convosco e permanecerá em vós, dentro de você. Então, primeira coisa, meu irmão, que eu quero dizer para você, nós precisamos do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo que não vai nos dar a real missão. E qual missão que nós temos? Glorificar a nosso Senhor. O próprio Evangelho está escrito que o nosso Senhor ainda não poderia ter enviado o seu Espírito, porque ele ainda não tinha sido glorificado. Jesus ainda não tinha sido glorificado. Ele diz para os apóstolos: é necessário que eu vá, que eu seja glorificado. Essa glorificação de Jesus se passa para sua paixão, morte e ressurreição. Depois de ressuscitado, ele rogaria ao Pai que enviaria o Espírito Santo para sempre para estar conosco. Então, meus irmãos, a sua dignidade está quando você recebe esse Espírito da Verdade, e esse Espírito da Verdade te envia. Você não é pouca coisa não, meu querido. O mundo hoje, ele está em trevas. As trevas, elas estão por consequência do pecado, por consequência da iniquidade, por consequência da obscuridade, que nos torna escravos. E quais são esses pecados, Rodrigo? A mentira, o ódio, a pornografia, o adultério, a separação, o assassinato, os vícios. Nós vamos estar ouvindo aí o testemunho de Marie Mediatrix, e na mensagem de Ruanda falava muito sobre isso. As pessoas, Nossa Senhora dizia isso em uma das mensagens, as pessoas preferiam os vícios do que as virtudes. E esse pecado, a falta de arrependimento, de treva, que a pessoa quer continuar na mesma vida errada, esse pecado
nos afasta de Deus. O Espírito da verdade está escrito aqui, logo depois você vai seguindo aí, no capítulo 16, versículo de 8 a 11, está escrito assim, olha que beleza: e quando vier o Paráclito, convencerá o mundo a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Convencerá o mundo a respeito do pecado, que consiste em não crer em mim. Eu estou lendo João capítulo 16, versículo de 8 a 11. E eu estou falando sobre o Espírito da verdade. Olha como é necessário o Espírito da verdade estar em nós, para nos libertar das algemas do pecado. Quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, convencerá o mundo. Convencerá a respeito da justiça e do juízo, a respeito do pecado, que consiste em não crer em mim. E ele convencerá a respeito da justiça, porque eu me vou para junto do meu Pai, e vós já não me vereis. Ele convencerá a respeito do juízo, que consiste em que o príncipe desse mundo já está julgado e condenado. Olha que beleza. Então, o conhecimento, a pessoa fala, eu não tenho pecado, não tenho pecado nenhum, não preciso me confessar, não preciso buscar o sacramento da confissão, da reconciliação. Ela está faltando o quê? O convencimento, está faltando o Espírito da verdade. Quem é o Espírito Santo? É o Espírito que procede do Pai e do Filho. No próprio Evangelho de São João, estou nesse Evangelho teológico, um Evangelho maravilhoso. Nosso Senhor dizia, logo depois da condenação que os fariseus estavam fazendo com a mulher adúltera, Ele estava falando com os fariseus, e os fariseus falavam, você não dá testemunho, você está dando testemunho de si mesmo. Ele diz, não, o meu Pai dá testemunho de mim através das minhas obras, das obras que realizo, através de tudo isso, está em João no capítulo 8, e nós vemos também a graça, o Espírito Santo que procede do Pai e do Filho, enviado em nome do Filho, Jesus Cristo, verdadeiro homem, verdadeiramente Deus. Ele dá testemunho de Cristo. E como esse testemunho vem? Através de você, através de mim. Quando você se porta como verdadeiramente um batizado. Quando você se comporta como um filho do amor de Deus, que guarda os mandamentos de Deus e converte o teu proceder. Você dá uma guinada na sua vida. Em nome de Jesus, através desse congresso mariano, eu estou dizendo para você, é necessário o Espírito da verdade entrar em seu coração e te convencer a respeito do pecado. E quantas são as pessoas que se tornam escravas do pecado? As trevas tomam conta da vida, porque recebe essa graça do Espírito Santo, que te convence, que faz o seu coração não aceitar isso, que faz você ter nojo de estar fazendo tanta coisa errada. Meu querido, minha querida, esse congresso ele vem para apontar o caminho, e em todas as mensagens Nossa Senhora vem nos apontando o seu Filho Jesus. É por isso que é necessário a penitência, o jejum, para dominar o quê? Volto de novo no Salmo 50. Eu reconheço a minha iniquidade. Olha como Davi estava cheio do Espírito Santo. E percebam, no Antigo Testamento, antes do dia de Pentecostes com os apóstolos, os reis e os profetas recebiam o Espírito Santo, mas nem sabiam que era a terceira pessoa da Santíssima Trindade, não tinham esse conhecimento ainda era oculto a inteligência, a sabedoria do povo daquela época. Eles sabiam do Espírito do Senhor, mas não sabiam que era a terceira pessoa da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E eles apenas recebiam em unção, em momentos, por tempos, por uma missão, por uma unção. Mas nós não. Nós temos esse Espírito Santo, pela graça de Jesus. Nós recebemos pela graça do batismo, pela graça de Pentecoste. E esse Espírito nos convence, nos ensina a verdade. Quando o nosso Senhor está para nascer, João vem dizer,
Ele é a luz do mundo. João capítulo 1, versículo 9. Eu sou o verbo divino. Vou pegar para vocês. O verbo era a verdadeira luz, que vindo ao mundo ilumina todo o homem. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. O verbo é a verdadeira luz vindo ao mundo, que ilumina todo o homem. Nós estamos falando, o Espírito da verdade vos guiará em toda a verdade. É o Espírito Santo. É o Espírito que Jesus prometeu. E ele é derramado sobre nós. Há toda uma catequese, uma contínua efusão. Nós necessitamos desse Espírito. Olha que beleza. Eu peguei, como da renovação, o Seminário de Vida no Espírito Santo. É uma apostila. Esse é o volume 2, edição revisada, módulo querigmático. E a renovação carismática, quando vai nos propor, a vida, o seminário de vida no Espírito Santo, vai falar conosco sobre a vida, o dia de Pentecostes, sobre viver esse Espírito. A pessoa pode perguntar, está escrito assim, a pessoa pode perguntar, está na página 70, quando vai falar o batismo no Espírito Santo. Está escrito assim na página 70 dessa apostila. A pessoa pode perguntar, eu já recebi o Espírito Santo? Poderia uma pessoa batizada sacramentalmente dizer, eu já recebi, eu não preciso mais. E quem diz que não podemos continuar recebendo mais desse Espírito? São João Paulo II disse, qualquer batizado pode e deve ser transformado espiritualmente pela força do Espírito Santo. Olha, qualquer batizado, ele já foi batizado, mas ele pode e deve ser transformado espiritualmente pela força do Espírito Santo. Então aqui a apostila, ela vem nos dizer coisas maravilhosas. Olha o que diz Santo Agostinho. Santo Agostinho dizia, só Jesus Cristo não precisa continuar recebendo mais do Espírito Santo. Nós precisamos. E não porque o Espírito Santo seja limitado em dar-se, não, mas é porque nós somos limitados em receber. Olha que bonito. Nós somos limitados, não é que o Espírito Santo é limitado em te receber pela graça do batismo, não, é porque é em dar-se, em se doar, ele dá em plenitude, ele é pleno, ele é perfeito, mas nós somos limitados em receber. E também ele diz, o Espírito também é dado para quem já o tem, para que assim possa, tendo mais do Espírito, melhor e abundantemente amar e obedecer aos mandamentos de Jesus Cristo. Meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. Eu vou repetir isso aqui, O Espírito também é dado para quem já o tem, e para que assim possa, tendo mais do Espírito, recebendo mais do Espírito Santo, melhor e mais abundantemente amar e obedecer aos mandamentos de Jesus. Qual foi a palavra que eu comecei dizendo? Se me amais, guardareis meus mandamentos. E através de quem? Através do Espírito da verdade. Então o primeiro ponto que eu quero dizer para você, meu querido irmão, minha irmã, você, nós precisamos do Espírito Santo, mas como diz os apóstolos, em porção dobrada, mais e mais e mais e mais, e você já possa nesse momento agora dizer, Deus, eu preciso do teu Espírito Santo. Eu preciso porque eu não estou conseguindo vencer os obstáculos da minha vida, os meus problemas matrimoniais, meus problemas de relacionamento com o irmão, os meus problemas de fé, eu não estou conseguindo rezar, porque meus irmãos, chegamos a certos pontos que nós não conseguimos nem rezar. Então nós precisamos pedir, vem Espírito Santo nesses momentos, vem Espírito Santo de Deus, me enche, vem Espírito da verdade, a verdade, João 8:32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E como nós vamos receber a libertação? Pelo Espírito Santo, que é a verdade, que é o Espírito de Jesus Cristo nosso Senhor. Essa verdade cura, salva e liberta.
Ora, em verdade, João 8,34 fala assim também: em verdade vos digo, todo homem que se entrega ao pecado é seu escravo. Ora, o escravo não fica na casa para sempre, mas o filho sim, fica para sempre. Se portanto o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. O pecado te escraviza. Ah, Rodrigo, eu amo tanto, mas está aí nessa situação de adultério. Sai daí, meu irmão. Para com isso. Abre mão. Convertei-vos. Procura ajuda. Procura saber se é a primeira união também. Recebeu a graça do sacramento. Busque na igreja, entre com um processo canônico. Sai dessa união, desse namoro totalmente errado, em fornicação. Se amam, se estão tão certos, casem. Pare de viver um pecado como um escravo. Nossa Senhora, ela é a portadora por excelência do Espírito Santo como um modelo. Ela é o modelo da igreja. Ela é o modelo de ser igreja. Então a primeira coisa que eu quis dizer para vocês é: quem é o Espírito da verdade? Terceira pessoa da Santíssima Trindade, aquele que nos ensina. É o Espírito Santo, que está em nós e vai estar eternamente. Nós estamos vivendo o tempo do Espírito Santo. É tempo de Pentecoste. E é necessário então esse Espírito Santo que venha sobre nós em porção dobrada, porque nós somos limitados em recebê-lo. Quando nós começamos a viver como escravos, nós estamos deixando o quê? Nós estamos deixando para trás a graça de glorificar a Deus, que é o sentido da nossa vida. Glorificar a Deus, com atos, com caridade. Não é vivendo na mentira. A carta de São Tiago fala: a verdadeira religião está em acolher o órfão e a viúva. Mas nesse sentido, você aprende espiritualmente a sacralidade, você se fortalece na Eucaristia, você se fortalece, você quando lhe reconhece: meu Deus, eu pequei. E eu tive essa graça hoje de vir aqui, ainda confessar com o padre Oscar. Você vai lá e faz o quê? Vai até o sacerdote e se arrepende. E confessa os seus pecados. E tem no profundo desejo o coração de não mais cometer isso. E pede o Espírito Santo que te fortaleça, para que não ofenda mais o Senhor. O Espírito da verdade quer fazer isso com a gente. E olha que beleza que é a igreja, Mãe da Misericórdia. Eu estava vindo para fazer essa pregação. Recebo a notícia. E o Papa, o Vaticano, a comissão do Vaticano concede indulgência plenária a quem está com o coronavírus, a quem está orando, a quem está trabalhando, fazendo a sua oração de onde você estiver, rezando creio, arrependido do coração, pedindo perdão a Deus. Reze também pelo Papa. Não vamos conseguir nessa situação ir até a igreja, ir até o sacerdote, participar da Santa Eucaristia, porque estamos impedidos por causa de uma quarentena. Mas a igreja faz uma graça extraordinária. A graça, olha que bonito, do arrependimento e da indulgência plenária. Meu irmão, quando você confessa o seu pecado, você perde a culpa, mas tem a consequência dessa culpa. A indulgência plenária apaga todas as consequências. Se a pessoa morrer, ela vai para a glória de Deus. Dê um glória a Deus por isso. Então não sei se você vai estar repetindo, assistir de novo. Eu quero dizer para você, aí da sua casa assistindo, tem a possibilidade de nós recebermos a indulgência plenária. Se você está com esse vírus, se você está rezando por quem, se você é alguém do profissional da saúde ou da segurança, que está guardando, ou pessoas dos alimentos, dos supermercados, você também pode receber. É uma graça extraordinária. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. O pecado nunca está acima da graça, porque a graça é Jesus Cristo, e há um rio de misericórdia que se derrama, um rio de verdade. Deus não está feliz com a morte do ímpio.
Diz a Sagrada Escritura, Ele quer que nós nos convertamos, e se agora estamos vivendo isso, doendo na carne, doendo na penitência, você tendo que assistir a missa pela televisão, porque não pode participar presencialmente, não pode receber Jesus Cristo na sagrada espécie da Eucaristia, mas você pode receber espiritualmente, o Espírito da verdade. E olha que bonito, eu dizia isso esses dias para trás, meus queridos irmãos e minhas irmãs, eu estou aqui porque a minha missão é essa. Eu dizia isso, olha, domingo passado era o Evangelho da Samaritana, e Jesus Cristo dizia que ia chegar um tempo em que os verdadeiros adoradores adorariam em espírito e em verdade. Meus irmãos, na sua casa, aí diante desse computador, você adore o Senhor em espírito e em verdade, nos unamos em força e em oração, porque nós vamos testemunhar a graça de Deus, e nós estamos nos preparando para o fim. É só um preparativo porque vai vir para os finais dos tempos. Essa doença, esse mal está nos preparando para a realidade dos finais dos tempos. Mas a graça extraordinária está aí também. Superabundante. Como vai dizer, como nós vamos cantar na Páscoa. Ó, feliz culpa de Adão. Feliz culpa, porque graças a ela Deus fez homem e fez uma obra de misericórdia enorme. Independente de como você esteja, receba o Espírito Santo. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, São Pedro, que estava lá com medo, dentro da casa de Pentecostes, né? Da casa dos apóstolos, as portas fechadas, com medo dos judeus. Olha, se não podemos dizer que é uma coincidência, como diz meu padre orientador da Renovação Carismática de 7 de Agosto, padre João Batista, Deus o abençoe, padre, que iluminação do Espírito Santo. Ele dizia, olha, os apóstolos também estavam trancados, como nós estamos ficando, trancados dentro de casa. E o Espírito Santo veio. Então Pedro começa em Atos capítulo 2, começa a anunciar sobre Jesus Cristo, a pedra angular. Olha, o Espírito da verdade agindo em Pedro. Olha, Pedro, que não sabia falar, Pedro começa a rebuscar passagens bíblicas de Joel. Pedro, aquele homem pescador, talvez um homem mais ignorante, mas Pedro então rompe com o medo. Pedro que tinha negado e tinha sido curado ali com Jesus ressuscitado. Pedro que tinha querido voltar a pescar, e só o Senhor fala com ele, olha Pedro, se tu me amas, apacenta minhas ovelhas, confirmando a graça. Independente, irmão, eu já vivi isso na minha vida, eu vou dizer para você, o Espírito Santo me toca. Independente da situação que você tenha passado ou esteja passando, Deus é irrevogável na missão. O Espírito Santo há de te erguer, viu? Assim como ergueu e reergueu Pedro. Então o Espírito da verdade começa a falar em Pedro, ele dizendo, a pedra que vós rejeitaste se tornou a pedra angular. Aquele que mataste, Jesus ressuscitou dos mortos e enviou o Espírito Santo. O que está acontecendo é isso. Por isso que todo mundo está falando, não tem ninguém embriagado, não, nós estamos cheios do Espírito Santo. E as pessoas começaram a ficar loucas, como eu vou receber esse Espírito Santo? Arrependei-vos de vossos pecados. Arrependimento, pedir perdão, e aí sim o Espírito Santo vem sobre nós numa graça maior ainda. Nós o recebemos, nós os abrimos, nós elevamos a morada, como vai dizer Santa Teresa d'Ávila, das 7 moradas, ótimo livro, Castelo Interior, leia, nem que seja virtual, podcast, leia aí na sua casa nesse momento, em que esse vírus para o mundo. Não porque o vírus é bonzinho, não, ele é mau, ele é ruim. Mas é tempo de orar. E o Espírito da verdade, então, o que faz? O Espírito Santo age em nós. Então, é o primeiro ponto que eu disse, nós precisamos desse Espírito da verdade. Para fazer tudo isso. Para dar testemunho. Para fazer obras de caridade. Para ser a boa nova nesse mundo de trevas. Rodrigo, eu não consigo entender a Bíblia. Pede o Espírito Santo. João 14, versículo 26. Mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinar-vos-á todas as coisas e vos recordará tudo o que vos tenho dito. João 14, 26. Ai, que beleza. Rodrigo, eu falo, mas eu até leio, mas não consigo lembrar nada.
mas o Paráclito, o Espírito Santo, ensinar-vos-á todas as coisas e vos recordará o que já tenho dito. Muita coisa do que eu falei aqui eu nem tinha preparado. É o Espírito Santo agindo através desse graça do ministério de pregação. Tem gente que vai fazer o ministério de intercessão, quando se coloca para orar é diferente. Outras pessoas é pelo ministério de cura e libertação. Os sacerdotes em todos os ministérios, é só ele aceitar e querer, porque ele tem por excelência o sacerdócio presbiteral. Esse Espírito Santo. A cada nova missão, diz Santo Tomás de Aquino, a cada nova missão, a cada nova vocação, deve corresponder uma nova efusão do Espírito Santo. Então o Espírito Santo tem uma nova efusão para esses momentos de hoje. Primeiro ponto, eu preciso do Espírito Santo. E agora, eu não posso deixar de falar. O tema dessa pregação é: o Espírito da verdade vos guiará em toda a verdade. Nós somos limitados em receber o Espírito Santo. Mas existe alguém que nos ajuda a alcançar a plena, a toda a verdade. Vos guiará em toda a verdade, na plenitude da verdade que é Cristo. Esse alguém? Nossa Senhora. Maria aponta o caminho. Maria, essa visão tão bonita aqui, essa arte, junto à cruz. Vários santos, São Bernardino, São Bernardo de Claraval, doutores da igreja, o próprio Santo Tomás, grandes e maravilhosos santos, ensinam, e está em catequese, nós precisamos sim de um medianeiro junto ao único mediador que é Jesus Cristo. É só o nome de Jesus que salva. Mas há uma festa muito bonita na igreja, que é o nome também que tem que ser dado uma hiperdulia, uma hiperveneração. É o doce nome de Maria. Maria, falem comigo, Maria, minha Mãe Santíssima, Maria. Meus queridos, eu trago aqui em minha mão, e eu vou anunciar muito sobre isso, o Tratado da Verdadeira Devoção de Montfort, da Santíssima Virgem. Eu estou pela editora Vozes. Esse livrinho aqui, eu já falei aqui sobre esse livrinho algumas vezes. Quando esse santo, São Luís Maria Grignon Montfort, um santo francês, o escrevia no ano de 1800 e pouco, ele fez uma profecia, está escrito aqui. Ele dizia: sinto o inimigo feroz querendo destruir este livro. Se não conseguir destruir o que está escrevendo, ele vai trancá-lo no lugar escuro para que a humanidade não conheça esta devoção. E isso aconteceu, meus irmãos. São Luís Montfort morreu aos 46 anos. Ele tinha sido envenenado. Ele não morreu por causa desse envenenamento, mas a saúde dele ficou muito debilitada. Mas São Luís Montfort, um padre que usava batina e ficava bem surrada, escreveu esse livro. Ele fundou a congregação dos Montfortinos. E 150 anos depois da morte de Luís Montfort, por um acaso, esse livro foi encontrado. Por um acaso. Um dos religiosos que fazia parte da congregação, limpando um dos quartos, abriu um baú antigo e reconheceu que o caderno com os escritos era a letra de Montfort, de São Luís Montfort. E então se descobriu, uma parte depois a outra, do tratado de Nossa Senhora. O inimigo conseguiu por 150 anos esconder esse tratado. E esse livro é tão importante que o brasão do pontificado do Papa São João Paulo II, hoje santo, era 2 textos, totos tuos, que é a oração, é uma oração característica desse livro: sou todo teu, tuus totus ego sum et omnia mia tui sunt, ó Virgo gloriosa et omnia mia benedicta. Sou todo vosso, tudo que tenho vos ofereço, ó minha amável Mãe Maria. Tudo bendita.
esse livro, Totus Tuus, todo teu, esse livro que era a cabeceira do Papa João Paulo II, que fazia parte do brasão pontificado dele, se você for lá, coloca assim, brasão do pontificado de João Paulo II, você vai ver que tem 2 T, Totus Tuus. Esse santo pegou o que vários e vários santos e doutores da igreja falaram sobre Nossa Senhora e compilou tudo isso num método, numa devoção, num tratado. Existem vários outros, mas ele vem mostrar a verdadeira devoção a Nossa Senhora. Maria é necessária para a salvação? Sim, ela é a corredentora. E meus queridos, não pense você que Nossa Senhora é um qualquer no plano de salvação. Não, não é. Marie Mediatrix vai estar falando sobre a aparição em Ruanda. Eu fiz questão de conhecer um pouco, porque eu não conhecia sobre as mensagens de Ruanda, e são tremendas, vocês vão ver, é coisa maravilhosa demais. Eu estou finalizando. Nossa Senhora aparece para elas, e elas perguntam, as videntes perguntam sobre as outras religiões, outras crenças. E Nossa Senhora faz uma cara séria, e ela diz algo pesado, ela diz: ai daqueles que não acreditam que sou uma das responsáveis pela salvação. Ai daqueles. Não podemos trazer uma devoção indiferente, como vai dizer nesse livrinho. Não podemos ter uma devoção medíocre também. Nesses finais dos tempos é necessário que a devoção a Maria aumente e se propague. É necessário se fazer escravo a nosso Senhor Jesus Cristo. Os apóstolos dos últimos tempos vão surgir quando nós começarmos a utilizar o que os santos, ele apenas compilou. São Luís Montfort, São Maximiliano Kolbe também tem um método de devoção a Nossa Senhora maravilhoso. Mas eu estava falando sobre o Espírito da Verdade. Então eu peço licença para pegar para vocês 2 parágrafos desse livrinho, para mostrar algo maravilhoso. Porque o Espírito da Verdade vos guiará em toda a verdade, e a plenitude da verdade, toda a verdade vem quando nós nos entregamos Nossa Senhora. Maria aponta o caminho. Nada está oculto aos olhos dela. E olha o que está escrito no capítulo 35 e 36. Todo o livro, ele foi enumerado em tópicos, em alguns capítulos, em alguns parágrafos, em tópicos. E no tópico 35 e 36, está escrito assim: quando Maria, Nossa Senhora, lança suas raízes em uma alma, maravilhas de graça se produzem, que só ela, Nossa Senhora, pode produzir, pois é a única virgem fecunda, que não teve jamais, nem terá semelhante em pureza e fecundidade. Lembra, na fecundidade, ela gerou o homem Deus, ela gerou Deus em seu ventre. Maria produziu com o Espírito Santo a maior maravilha que existiu e existirá, um Deus homem, e ela produzirá por conseguinte as coisas mais admiráveis que hão de existir nos últimos tempos, e nós estamos vivendo os últimos tempos. Quais são essas coisas? Está na formação e educação dos grandes santos, que aparecerão no fim do mundo. Se levante aí, santo de Deus e santa, se levanta, profeta, e dá um brado a Nossa Senhora, que lhe está reservada, pois só esta virgem singular e milagrosa pode produzir, em união com o Espírito Santo, as obras singulares e extraordinárias. Tópico 36, quando o Espírito Santo, seu esposo, quando encontra Nossa Senhora numa alma, ele se apodera dessa alma, penetra com toda a plenitude. Eu queria ouvir aqui um glória a Deus, dê um glória a Deus e um brado. Ele completa, olha meus irmãos, vou repetir,
Ele se apodera dessa alma e penetra nessa alma. Ele estará convosco e permanecerá em vós. Penetra nessa alma. Eu já sou batizado, mas eu não recebi tudo ainda, eu preciso de mais. Então ele penetra nessa alma em toda a plenitude, através de Nossa Senhora, comunicando-se-lhe abundantemente e na medida em que lhe concede sua esposa. Na medida que Nossa Senhora concede. E uma das razões porque hoje em dia o Espírito Santo não opera nas almas maravilhas retumbantes, é não encontrar ele uma união bastante forte entre as almas e sua esposa fiel e inseparável. Digo, esposa inseparável porque, depois que esse amor substancial do Pai e do Filho desposou Maria para produzir Jesus Cristo, o chefe dos eleitos, e Jesus Cristo nos eleitos, nunca a repudiou, pois ela tem sido sempre fiel e fecunda. Olha, eu gosto muito da história de São João Maria Vianney, que é o padroeiro dos padres diocesanos. São João Maria Vianney, um padre francês, ficava horas e horas atendendo confissão, a sua missa era maravilhosa, e apanhava, assim como São Padre Pio, São Francisco, ele sofria um ataque místico de apanhar do maligno. Um dia o demônio apareceu a São João Maria Vianney e batia nele e dizia: Patife, eu te odeio, eu te odeio, eu te odeio, eu te odeio. Só nesses tempos, só nessa semana, retiraste de mim mais de 80.000 almas sobre o meu poder, disse o encardido para São João Maria Vianney. Se existissem, disse o próprio mal, 4 sacerdotes como você sobre a face da terra, o meu reino neste mundo seria destruído. 4 sacerdotes. 4. Se existissem 4 padres, como foi São João Maria Vianney, sobre a face da terra, o reino do maligno nesse mundo, o mundo jaz do maligno, diz a palavra de Deus. O reino do maligno nesse mundo seria destruído. Aos padres fica aí, né, um modelo, um exemplo a seguir. São João Maria Vianney. Mas era um santo em que o Espírito Santo encontrou nele Nossa Senhora. São Padre Pio. São grandes santos na obra da graça, mas também tinha uma devoção a Nossa Senhora maravilhosa, mais de 23 rosários rezados por dia, atendendo confissão, rezando rosário, rezando rosário, 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 rosário. E agora é a hora de nós, filhos também, pequeninos, nós leigos, nos levantarmos, acolher Nossa Senhora. Nós precisamos do Espírito da verdade. Quem é o Espírito? É o Espírito Santo. A verdade. E nos levantar. E essas obras maravilhosas vão acontecer. Eu preciso. Porque através de mim Deus ainda não está realizando tantos milagres. Eu quero ver milagres. E o maior milagre não é apenas milagres físicos, mas é o milagre da conversão. É como se tinha sede de São João Bosco, fundador dos salesianos. Dai-me almas e ficai com o resto. Dai-me almas, Senhor. Almas. Luzes e trevas, Maria aponta o caminho. O caminho, a verdade e a vida. E que vida? Vida em abundância. Vida de amor. Em tudo. Agradeço a Deus a oportunidade de estar pregando nesse congresso com pessoas tão maravilhosas. Eu sou mais indigno. Quando vocês olharem aqui a foto lá, você fala: não, esse ali é o pobre coitado que Nossa Senhora colocou ali. Mas me dá a graça de falar com você, que o Espírito Santo deseja entrar e penetrar no seu coração com tanta plenitude. Você está tendo a oportunidade, vocês estão escutando, e eu estou tendo a oportunidade de falar, mas o ouvido mais perto da minha boca é o meu. Nós estamos tendo a oportunidade e pedimos, eu peço agora ao Senhor nesse momento, que se levante os apóstolos dos últimos tempos por meio de Maria,
você possa agora desejar e continuar pedindo comigo aí. Nós estamos acabando essa pregação. Ó Virgem Santíssima, nós nos dobramos e nos voltamos a Ti, e te pedimos, ó Mãe, junto a Jesus nosso Senhor, Virgem Imaculada, Gospa Mira, Rainha da Paz, a verdadeira religião, a verdadeira daqueles que se põem para ajuda, mas não se esquecem do sagrado, não tratam com indiferença os santos sacramentos. Fortalecidos e frutificados pela graça do sacramento, pelos dons do Espírito Santo, ó Mãe, entre em nosso coração com uma devoção maravilhosa, que nos leva a colocar cadeias, que nos unem a Jesus Cristo. E a cada um dos que estão agora assistindo, nós nos unimos em oração, e eu te peço, ó Mãe, por tudo que foi falado, que essas palavras sejam como flecha a penetrar no mais profundo desses corações, que se levantem os apóstolos dos últimos tempos. Você é chamado a ser um apóstolo nesses últimos tempos, porque o Espírito Santo vai realizar grandiosas e potentosas coisas, através da sua oração. Eu finalizo, para dizer para você uma coisa. Eu ouvi muito falar algumas pessoas sobre sair em missão, esquecer do ouro, o incenso e tal. Não é desfazer dessas coisas sagradas. São Francisco Sales foi um santo muito sábio, que evangelizou toda a Ásia. Era do ano 1500 e pouco. Um dia, São Francisco Sales disse que Santa Teresa d'Ávila, doutora da igreja, carmelita, enclausurada, Santa Teresa d'Ávila salvou mais almas, estando ela lá dentro do Carmelo, com as orações dela, do que ele com toda a missão que ele fez pela Ásia. Olha o papel importante da intercessão e da vida entregue. Santa Teresa d'Ávila foi subindo nas moradas, ela trouxe Nossa Senhora e o Espírito da verdade, ó. A padroeira das missões da igreja, outubro é o mês das missões, a padroeira das missões é Santa Teresinha do Menino Jesus, outra carmelita e doutora da igreja, que nunca saiu do Carmelo, mas é a padroeira das missões. A nossa missão agora em quarentena é nos unir a Nossa Senhora. Faça na sua casa um altar a Nossa Senhora. Pedido, repito novamente o Padre João Batista, faz lá o seu altar a Maria e reze o seu rosário. Faça um cerco de oração com os seus, manda no grupos de WhatsApp, manda em onde for, fala, vamos fazer um cerco, 24 horas de oração, cerco de oração, cada um vai fazendo, acorda nos horários, faça esse momento durante 7 dias, e se não passar, reza mais, rezemos o rosário todos os dias, nos unimos, Maria vai apontar o caminho, e os raios de luz que emanam das chagas gloriosas de Nossa Senhora, vão destruir as forças de Satanás. O Espírito Santo vai agir em nós, e coloque no seu coração o real carinho e amor à Nossa Senhora, ao seu santo terço, ao seu santo rosário, à santa devoção às imagens, e que Nossa Senhora levanta os grandiosos profetas e apóstolos dos últimos tempos, e eu sei que um dia nós vamos ver isso, e as almas vão ser salvas, ainda mais agora por essa graça extraordinária. Leve a indulgência plenária para as pessoas, leve Nossa Senhora, o Espírito da verdade te penetre, e venha como Pentecostes, xarabadari, cantare, 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 alabare. Está acabando a minha oração, o meu tempo, acabou já, estou 3 minutos atrasado aqui, mas penetre no seu coração o real desejo de anunciar, de rezar, de dobrar os teus joelhos, de calejá-los e de se unir a Nossa Senhora. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Deus os abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.